Bom dia, galera. A gente está aqui entrando para a nossa segunda videoaula. A gente falou na aula passada a respeito da Guerra dos Sete Anos, da negligência salutar, como se iniciou o processo de ocupação da América do Norte, né? E quando a gente falou a respeito da Guerra dos Sete Anos, eu falei para vocês sobre o gasto que isso tinha gerado para a Inglaterra. Então, a partir desse momento, a Inglaterra ela resolve implantar um pacto colonial. O que é isso? A partir de agora, os Estados Unidos, no caso as 13 colônias, estavam diretamente ligadas à Inglaterra nas questões econômicas, comerciais, e não era mais aquela independência, entre aspas, que se tinha naquele período. Então, a ideia é que os colonos paguem impostos forçados para que haja a recuperação da economia inglesa no pós-guerra. A Revolução Industrial também vai colaborar para isso, porque agora a Inglaterra precisa de novos mercados, precisa vender o seu produto para outros mercados. E ela vê com interesse o mercado colonial. Tá? Então, no mercado colonial que antes se tinha manufaturas, a partir de agora começa a restringir a quantidade de manufaturas que tinha ali. Por quê? Porque o produto inglês tem que tomar o espaço. Então, a Inglaterra, em alguns pontos, proíbe a criação de manufaturas para que o pessoal se veja obrigado a comprar produtos ingleses. Esse tipo de situação vai exigir que a Inglaterra tenha um controle maior sobre a colônia. Então, medidas mais pesadas serão aplicadas a partir desse momento. Os colonos, obviamente, não vão aceitar isso, porque aquela negligência salutar fica para trás a partir de agora. Então, eles vão buscar, de alguma forma, reorganizar a situação para que não haja tanto prejuízo para os próprios colonos. Isso aí começa a despertar a primeira ideia a respeito de rompimento com a Inglaterra, certo? Bom, as leis que a Inglaterra implanta que vai arrochar mais a situação do colono são as seguintes. A primeira, a lei do açúcar, que determinava o pagamento de imposto para todo o açúcar e melaço que eles comprassem. Então, todo o melaço que fosse comprado, lembra lá do comércio triangular, que tinha essa questão do melaço? Todo o melaço que eles compravam tinha um imposto em cima disso. Tá? Então, eles colocavam taxas gigantes em cima desse açúcar e também de outros produtos que eram considerados artigos de luxo. Outra lei, a lei da moeda, proibia que eles emitissem papéis de crédito na colônia. Não tinha dinheiro na colônia, então eles faziam esse papel de crédito. Então, a partir de agora, eles estão vinculados completamente à moeda inglesa. Eles não podem mais fazer esse papel de crédito. Isso limita muito o mercado entre as 13 colônias. Lei do aquartelamento. Você vive na colônia tranquilão, bonitão, na sua casinha, tranquilo. Se a Inglaterra encaminhar soldados para a América, você é obrigado a abrigar esses caras na sua casa. Entendeu? Então, por exemplo, eu mando 10 soldados para uma cidadezinha e tem 5 casas lá dentro, esses 10 soldados ficarão nessas 5 casas. Então, eu abro mão da minha privacidade para receber esses soldados. Isso também não foi muito bem aceito pelos colonos. A lei do selo, por exemplo, documentos, cartazes, livros, só podia circular se a metrópole aprovasse. Tá? Você teria que comprar um selo da metrópole para você poder vincular esses documentos, esses jornais dentro da colônia. Então, era mais uma forma de eu ter que pagar para a Inglaterra para poder continuar fazendo aquilo que eu já fazia normalmente aqui dentro. E, por fim, os Atos de Townshend, que determina impostos sobre vidro, papel, corante e o chá. Tá? Então, percebam que tudo que era produzido na colônia passa a ser taxado a partir de agora. É a única maneira que a Inglaterra encontrou de receber renda dos colonos, mas isso não foi questionado com os colonos, isso foi simplesmente imposto a eles. Aí o que acontece? Todas essas leis vão provocar uma revolta na sociedade. A sociedade que vivia nas 13 colônias não vão aceitar isso de peito aberto, tranquilões. Tá? Então eles vão questionar essa taxação sem representação. Eles vão ter essa fala, no taxation without representation, ou seja, não existe taxação sem representação. E aí eles começam a boicotar produtos que são taxados. Então, beleza, eu não posso mais consumir o chá, tem que comprar chá inglês? Não compro chá inglês. O que eu vou fazer? Eu vou começar a tomar chocolate quente, né? Então eles começam a substituir alguns produtos que eles poderiam comprar da Inglaterra, mas que eles não querem mais, como forma de protesto, ok? A metrópole, então, percebe, no caso a metrópole e a Inglaterra, percebe que essas leis causaram um certo desconforto e que isso pode prejudicar as relações entre colônia e metrópole. Então, eles retiram alguma dessas leis. Aí o que acontece? Vem um episódio chamado Massacre de Boston. Alguns manifestantes começaram a atacar bolas de neve no QG
dos britânicos lá em Boston. Tá? E aí o que vai acontecer? Os soldados que estavam no QG respondem às bolas de neve com tiro de bala mesmo, e acaba matando 5 pessoas nessa situação. Esse massacre, então, vai ser utilizado como uma forma de propagandear a separação. O pessoal fica muito revoltado com isso e começa a divulgar as ideias de separação entre a colônia e a metrópole. Bom, a lei do chá, ela faz com que a Companhia das Índias Orientais monopolize o comércio do chá. Aí que vem aquele lance que eu falei com vocês. Eu não vou mais comprar chá porque o chá é monopolizado por uma companhia inglesa. Eu não posso mais fabricar, então eu não vou mais tomar. Uma forma que eles acharam de protesto. Tá? E aí o que vai acontecer? Em 1773, em protesto a essa lei do chá, alguns colonos vão se disfarçar de índios e invadir navios britânicos que estavam ancorados e que possuíam um grande carregamento de chá. Eles pegam esse carregamento e lançam ao mar. Esse episódio é conhecido como a Festa do Chá de Boston. Então, isso vai causar um prejuízo enorme às autoridades britânicas e aos comerciantes britânicos também. A resposta são as chamadas leis intoleráveis. Então, a partir de agora, a Inglaterra vai arrochar de verdade as 13 colônias. Essas leis fecham o Porto de Boston, ocupam Massachusetts militarmente, acabam com a assembleia que eles tinham lá, que cuidava da política local, e nomeia um general para governar Massachusetts. Todo mundo que foi julgado, que foi envolvido nessa situação vai ser julgado por tribunal inglês, ou seja, não vai ser um tribunal americano que vai julgar essa galera. Então, o tribunal inglês é que vai julgar e os caras não terão tanta possibilidade de provarem a sua não participação ou não nesse sentido. Só que aí acontece o quê? A partir dessas leis intoleráveis, gente, vai se começar um processo de repúdio à Inglaterra. E a partir dela que o pessoal começa a fortalecer mesmo a ideia de independência. A partir desse momento, isso a Inglaterra não contava que fosse acontecer, para ela seria mais uma imposição e a Inglaterra sairia soberana sobre isso, mas ela não contava que esse sentimento antimetropolitano ia provocar novas reações. Essas reações, então, são o início do processo de independência e a gente verá isso na próxima aula, ok? Gente, façam as atividades certinhas que são indicadas, encaminhem para mim no Class App ou no WhatsApp, qualquer dúvida pode me procurar, tá? Lembre-se todo mundo, fique em casa, não sai daí para nada, tá bom? E eu estou aguardando as atividades e as dúvidas de vocês também. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.